Muito obrigado, pastor Marcos, pastora Cristiane. É um privilégio estar com vocês aqui, nossa família. Nós somos muito iguais, muito parecidos, né? Então, a CCA é a Igreja da Paz, é Pastores também. Então, que bênção. É uma honra estar com vocês. Obrigado, Uzi, discípulo amado, por estar comigo aqui, ter vindo. E também a família que sempre estamos com eles, né? Que é o irmão Salomão, a irmã Grace, né, Tiago, família aí abençoada. Muito, muito obrigado. Queridos, essa mensagem ela surgiu de uma indagação minha. Eu estava, Senhor, meu Deus, como é que se faz para adquirir fé? As promessas de Deus vêm sobre nossa vida e parece que algo tenta impedir a materialização da promessa de Deus. Tenta impedir. Deus falou com você. Quem crê que algum dia Deus falou algo com você? Quem crê que algum dia Deus deu uma promessa a você? Mas de toda certeza que acontece comigo e aconteceu com você, ou acontece com você, aparecem obstáculos para você não perceber a concretização desta promessa. Deus está trabalhando, só que você não entende o trabalhar de Deus para que a promessa de Deus se concretize. Eu estava indagando no meu momento de oração, andando para cá, para ali, e a Marciane fazendo as coisas, e são nós dois em casa, e eu, no momento da oração, parava, Marciane, que desafio, que situação, e para cá, para ali, mas Marciane, é porque Deus está fortalecendo a nossa fé, para cá, para ali, Marciane, são obstáculos que tentam impedir algo que Deus tem. Mas o importante é que a promessa de Deus sempre vai se cumprir na vida daqueles que nunca abandonam a Deus. Diga, as promessas de Deus sempre vão se cumprir na vida daqueles que nunca abandonam a Deus. Então, o tema da mensagem é quando a fé é provada. Quando a fé é provada. Quando as lutas parecem maiores do que as tuas forças. Eu, pastor Marcos, pastora Cristiane, um versículo que me fez ir para a igreja foi Romanos 10:17. Por quê? Por causa que eu queria ter fé. Eu queria ter fé. Então, eu descobri a forma de ter fé, porque eu estava lendo a Bíblia toda em casa. Mas eu descobri a forma de ter fé ouvindo a palavra de Deus, porque Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, isso me fez ir para a igreja. Mas as minhas mensagens nos cultos que eu sou convidado e prego por aí, as mensagens que Deus tem tocado em meu coração pregar, são mensagens de incentivo, de conquista, de ter fé, de avançar, de nada te segura, tudo você pode, tudo vai dar certo, em Deus que te fortalece. Então Deus tem me levado nessa linha de ousadia, de pregar, de acreditar, de ser ousado na conquista. Mas o interessante é que muitos obstáculos parece que tentam impedir esta ação, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu sou ousado em declarar. E agora, a sua fé, ela é provada, eu estou falando sobre a prova da fé. A sua fé é provada quando Deus te dá uma promessa e as circunstâncias mostram diferente. A sua fé, ela é provada
quando Deus te dá a promessa, te mostra a promessa, só que as circunstâncias que ocorrem no momento na tua vida mostram algo diferente da promessa. Quem está comigo, diga amém. Então, Deus te deu uma promessa. Uau! Você ora, você caminha, você vai em frente. Só que no decorrer da caminhada, as circunstâncias, as adversidades, aquilo que não era para aparecer, apareceu. E tentam te mostrar algo diferente daquilo que Deus te prometeu. Porque o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então é na minha vida, é na tua vida, e nenhum de nós somos diferentes uns dos outros, de não passarmos por situações difíceis, e a promessa está lá na frente, mas antes tem que atravessar o mar. Antes tem as situações, tem o fogo, tem as adversidades. Então são situações que tentam brecar, são lutas, são problemas, são frustrações, são decepções, são problemas que você acreditava que não viria, mas apareceu. Para quê? Para tentar te driblar daquilo que Deus te prometeu. O inimigo nunca quer que você receba o que Deus te prometeu. Diga para o seu irmão, diga, o inimigo nunca quer que você receba aquilo que Deus te prometeu. Diga, então, ele vai tentar desviar o teu foco dessa promessa. Quem está comigo, diga amém. Então Deus, ele vai te dar a promessa, mas o inimigo, ele não quer que você seja vitorioso. Ele vai tentar colocar obstáculos, frustrações, barreiras na tua vida, decepções, problemas, lutas. Para quê? Para que você desfoque daquilo que Deus te prometeu, da promessa de Deus. Talvez alguns possam perguntar, meu Deus, e as tuas promessas da minha vida, e agora? Por que não acontece? O que você tem falado a mim, meu Deus, por que não acontece? A tua promessa em minha vida, tenho compartilhado com outras pessoas. Nem sempre a gente conta tudo para as pessoas, mas tem coisas que você acredita e você declara que vai acontecer. Por exemplo, eu creio que nós vamos ser uma das maiores igrejas aqui em Pernambuco. Eu creio. Você crê também? Pronto. Então isso eu falo. Agora, o falar que Deus tem uma promessa para você não é errado, não. Porque quando você fala, ninguém vê ainda, mas eles vão ver o acontecer, o realizar daquilo que você tem declarado. Exemplo, eu falei na igreja, eu fiz uma declaração na igreja, ano passado, eu disse, olha queridos, nós vamos crescer muito. Mulheres grávidas, se preparem, porque vocês vão ajudar a gente a crescer. Mulheres casadas, se preparem, que Deus vai te ajudar a dar o crescimento para a igreja. E eu declarei que as mulheres iam engravidar. Gente, o tanto de mulher grávida que apareceu na igreja esses dias não é brincadeira, não. Olha, se alguém quer engravidar aqui depois na oração, só falar. Até a Geice engravidou. E a Geice chorava porque queria engravidar. Nós oramos pela Geice, colocamos a mão, minha esposa colocou a mão, nós declaramos vitória, engravidou. Uau, que alegria. Passou pouco tempo, Geice perdeu o bebê. Aí nós não anulamos a nossa fé. Nós continuamos acreditando e declarando. Gente, eu acho que não demorou um mês, a Geice estava grávida de novo. E está aí o bebezinho lindo, todo perfeitinho, bênção. E outras irmãs também. Então, ou seja, promessas de Deus vão se cumprir. Mas tem algo, Uziel, que tentou tirar Uziel, a Geice, daquilo que Deus tinha prometido a ele, que era o Benjamim. Diga, nada impede a promessa de Deus. Cumprir, é claro, a promessa de Deus. Agora,
as promessas que Deus fez a José. Ele compartilhou com outras pessoas? Compartilhou. Deus fez uma promessa a José, que ele ia crescer, ia se tornar um homem muito famoso, que ia comandar, bem dizer, uma nação inteira, que as tribos de Israel iam se ajoelhar diante dele, os filhos do seu pai iam se ajoelhar diante dele, e ele sendo um dos filhos menores. Quanto custou a José o cumprimento dessa promessa? Quanto que custou? Quais as decepções? Quais os caminhos que José trilhou para cumprir essa promessa? Quais os túneis de aflições que ele teve que passar antes da promessa se materializar? Quantos túneis de aflições será que José passou para que a promessa que Deus fez a ele se materializasse? E vocês conhecem a história de José. Era o melhor filho, mas foi odiado pelos irmãos, se tornou escravo, foi o melhor escravo que existia, confiou nas promessas do Senhor. Depois foi prisioneiro, mentira, é uma hierarquia de derrotas, de degraus, que tentaram desfocar talvez ele daquilo que era promessa. Só que ele não percebia que nem todo o mal que acontece é para prejudicar. Tem mal que acontece que é para aperfeiçoar, para no momento da promessa se materializar, eu estou preparado. Quem está entendendo? Amém? A promessa de Deus se materializa sobre as nossas vidas, mas existe um preparo que Deus permite que aconteça, que às vezes nós não entendemos, para que se materialize. Porque Deus não vai dar uma promessa sem algo que mantenha essa promessa firme. No momento certo, Deus levantou José lá da cadeia e colocou ele como um dos maiores da nação da época, mais potente da época. Por quê? Porque ele passou por um processo de provação também da sua fé. Havia uma promessa sobre a vida dele? Havia, mas foi pelo menos 13 anos de luta e oração. Deus é a tua promessa. Senhor, e por que não? Dificuldades. Mas a materialização da promessa de Deus já estava escrita. Ia acontecer. Só que José não sabia o dia. Deus não nos permite entender tudo. O que tem acontecido na minha vida, que coisas têm se materializado, e depois vou perceber, puxa, Deus falou assim, eu senti que Deus ia falar, mas eu não entendi a totalidade, nem tudo Deus deixa a gente saber. O pai de José falava muito com Deus, Jacó. Só que Jacó só vai saber que o filho dele não morreu depois de 13 anos. Deus podia ter dito: olha, Jacó, teu filho não morreu, é José, o José é senhor do Egito agora. Deus não deixou, não quis que Jacó soubesse. Mas quando Deus achou o momento, Deus disse: olha, isso depois que ele descobriu que José já era senhor do Egito. Aí Deus aparece a ele e diz: olha, teu filho que vai fechar teus olhos, você vai para o Egito, você vai ser uma grande nação dele. É interessante, meu Deus, por quê que o Senhor não deixou Jacó saber que o filho dele estava vivo? Diga para o seu irmão, diga: nem tudo das promessas Deus te deixa saber os detalhes. Diga: sabia? Diga: vice? Então nem tudo. Nem tudo, nem tudo. Diga para o seu irmão mais uma vez, diga: nem tudo. Quanto maior é o túnel da aflição, maior é a vitória.
Diga: quanto maior é o túnel da aflição, maior é a vitória. É uma realidade. E essa frase não é minha, não. Eu não sou o dono dessa frase. Que o dono dessa frase é Davi Yang Shou, o anti-Po Yang Shou, falando sobre túnel. Antes da promessa se materializar, existe um passar pelo túnel da aflição. E muitos não querem passar nesse túnel. Não querem. Saiba que os grandes homens de Deus, observa o que eles passaram. Não existe um grande homem de Deus que não passou uma grande adversidade. Não existe. Não existe. Nem na Bíblia e nem na realidade de hoje. Não existe. Não existe. Às vezes, reflito, querido, no túnel que já passei, ainda passo. Mas, neste momento que eu estava conversando com Marciene, meu Deus, que coisas, né? E parece que a nossa fé é provada, mas graças a Deus que Deus tem nos dado ousadia. Eu não estava falando para ela com melancolia, eu estava falando assim que, em gratidão a Deus, por me achar capaz de passar por algumas e grandes adversidades. Então Deus me levou para Abraão e eu falei para ela. Essa mensagem é fruto de uma conversa com minha esposa. Deus disse: Marcinha, interessante, Abraão. O que aconteceu com ele? E eu quero ler o texto, alguns versículos. Gênesis capítulo 21, versículo 12, a parte final do versículo 12, mas vocês têm no telão o versículo todo. Mas a parte final fala a promessa que Deus fez a Abraão, logo que, né, ele separou Agar, a egípcia, com Ismael. Daí Deus diz: olha, deixa a Sara, ela está fazendo o que é certo, ouve ela. Mas sabe por quê, Abraão? Deixa eu falar para Abraão. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Qual a promessa que Deus deu a Abraão? O filho de Sara, é dele que vem a tua descendência. É a promessa. Tu tem uma promessa, eu te dou uma promessa, Abraão. E a minha promessa vai se cumprir. Através de Isaque, tu vai ter muitos filhos. Nações, povos vão ser abençoados através de Isaque. Deus deu a promessa. Deus deu a promessa a Abraão. Agora, olha Gênesis capítulo 22. Aí não está o versículo 1, mas eu quero ler o versículo 1 para vocês. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus, versículo 2: toma teu filho, teu único, lembra que ele tinha Ismael, mas Deus fala teu único filho, ou seja, único filho da promessa. Toma teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Qual era a promessa para Abraão? Em Isaque você vai me dar netos, bisnetos. É Isaque. É sobre esse teu único filho. É Isaque. E o que agora Deus pede a Abraão no próximo capítulo da Bíblia? Mata Isaque. Bem claro, mata Isaque, vai lá para o monte Moriá, mata ele sobre o lenha, mete fogo no menino, oferece ele em holocausto para mim. Aí, queridos, como é que a fé de Abraão é provada? Deus mente ou não? Não? Mas Deus disse para Isaque que a descendência dele, para Abraão, perdão, que a descendência dele seria através de Isaque. Deus falou isso ou não falou? Agora Deus diz para Abraão matar Isaque. Deus falou ou não falou para Abraão matar Isaque? Falou. E aí, Deus diz que a descendência vem de Isaque, agora manda matar Isaque. Que negócio é esse?
Lembra a antiga aliança? Algumas coisas até aconteciam. Nós estamos nova aliança, ninguém ia matar ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Qual era a promessa que Deus tinha a Abraão? Descendência, vitórias, nações, povos. Seria como as estrelas do céu, a sua descendência, que não poderia ser contada. A promessa. Agora, situações que Deus claramente está entrando aqui, é Deus que está dizendo mata, é Deus que está intervindo, é Deus que está aprovando. Nós sabemos o que aconteceu, mas Abraão até então estava, uau, o que Deus está falando? Abraão era tão íntimo com Deus, que ele não dependia das circunstâncias negativas, para que ele acreditasse que a promessa ia se materializar. É loucura isso, aos olhos naturais. Abraão acreditava, fica comigo, Abraão acreditava que Deus ia cumprir a promessa, que ia dar descendência para ele, através de Isaac. Só que ao mesmo tempo Deus diz, mata Isaac. Estão comigo nessa? Daí o que Abraão? Calma aí, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas Deus, eu não estou entendendo. Abraão não duvidou, porque ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir de qualquer jeito, e Deus ia cumprir era sobre Isaac. Gente, a Bíblia fala, se você for observar, ele falando para as pessoas que estavam com ele, os servos dele, olha, ficai aqui com o animal, eu e o meu filho vamos subir ao monte, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Abraão estava mentindo? Ele não estava mentindo. Ele acreditava que ele ia voltar com o menino, mas também ele estava convicto que ele ia matar. Diga, isso parece loucura. Falei para o seu irmão. Parece loucura. Isso é verdade absoluta, 100% segundo a Bíblia. Ele não tinha dúvida. Abraão estava convicto. Só que os seres celestiais, Deus, estavam na expectativa. Deus sabe todas as coisas, eu acredito que Deus sabia. Mas havia as hostes celestiais, os anjos, e agora? Ele vai matar ou não vai? O que ele vai fazer? Meu Senhor da glória, Deus pede para Abraão, me entrega esse rapaz que tanto amas, mata teu filho, sim, o filho da promessa, entregue em holocausto a mim. E quando as circunstâncias vão contra aquilo que Deus promete? Faça a pergunta para o teu irmão e diga, meu querido, e quando as circunstâncias vão contra aquilo que Deus promete? E agora? E quando as circunstâncias vão contra ou apontam ao contrário aquilo que Deus prometeu? Qual deve ser a nossa atitude, será? Abraão, ele obedeceu. Ele obedeceu. Gente, eu já passei por provas de fogo de verdade. Né? Eu já contei a história da Marciene e tal, né? Mas eu ainda não contei essa outra história aqui. Quando foi quando estava terminando o ano de 2021, gente, eu acredito, nós viemos para Pernambuco, só voltando. Eu saí de Santarém com o objetivo, com o alvo, com a determinação de ser uma grande igreja em Pernambuco. Nós saímos de Santarém com este propósito de ser pastores aqui, ter uma grande igreja. E aí,
passamos 2 anos e meio para São Paulo, sempre orando todo dia por aqui, e chegamos aqui. Uau! Reuni com Zé, o Geice, não tinha nem cadeira, nem cama, nem nada em casa, era no chão, sentar no chão, todo, né? Reunia com a turma, porque eu acreditava no mover do Senhor. E acredito, é a fé que eu tenho, que a coisa vai tomar cada vez mais, crescer. Reuni com eles. Depois a minha esposa adoece. Gente, eu estava com tudo na igreja. Mas assim adoece, vocês conhecem a história, fica na UTI 40 dias, né? Sai aquela coisa toda, tem um processo de restauração, de cura. Quando o Marcelo está ficando legal, boa, uau, a igreja volta de novo, porque eu me ausentei realmente um pouco da igreja, fiquei muito no hospital, volta para a igreja, promessa ainda vai se cumprir, uau, agora sim, Deus tem uma promessa para nós aqui no estado de Pernambuco. Veio a pandemia, né? Antes da pandemia caiu um pé d'água na igreja, quase tudo que eu falo acontece, então eu estava pregando na igreja sobre o que eu falo acontece, essa era a pregação, o que eu falo acontece. E estava lotada a igreja. O prédio não é menor que aqui. E estava lotado. E aí eu disse que Elias orou, e deu chuva. Mas ele disse, chove. Gente, lá para a terceira vez, quando eu gritei, chove, deu um pé d'água, um temporal, e que caiu. Gente, foi um desastre na igreja. Eu preguei, parei a pregação e chorei. Porque eu digo, meu Deus, agora que está ficando bom, Senhor da glória, e a tua promessa. E coloquei, me escondi lá para ninguém me ver, o pastor chorando, né, claro. Digo, não, deixa eu me esconder aqui. Mas os irmãos vinham me abraçar, pronto, não tinha jeito, eu chorava de novo. Parou a pregação. Não terminei essa pregação, disse, mas eu vou concluir essa pregação. Gente, para vocês verem, caía forro na cabeça do povo. As águas, saía água. Parece que era um corpo de bombeiro que estava dentro da igreja, jogando jato de água no povo. Eu disse, pronto. O pessoal não vai querer mais vir para a igreja agora, acabou. Sabe aquele pensamento? Superamos essa, daí que veio a pandemia. Pronto, mas a igreja continuou. Lembra? Nós estávamos iniciando a igreja. Agora sim, eu vou para o dia 21, quando de 2021, final do ano. Eu encuquei, pastor Marco e pastor Cristiano, com 22 de 2 de 2022. E eu falava para a igreja. O que eu dizia para a igreja? Dia 22 de 2 de 2022 vai acontecer um marco histórico. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Uau! Né? Declarava. Algo vai acontecer. Olha, eu levei tão a sério esse dia 22 de 2 de 2022, que nós fizemos uma vigília até amanhecer, né, Uzi? Só saímos da igreja quando o dia clareou, no dia 18, na sexta-feira que antecedeu o dia 22, que dia 22 era a terça-feira. Nosso culto foi tremendo domingo, né? Aí, quando foi se aproximando do dia 22, eu declaro para a igreja, algo vai acontecer. Eu não sei o que é, mas vai ser um marco para a nossa igreja. Vai ser algo fenomenal. Eu disse, Marcene, eu vou orar os 22 minutos do dia. Quando foi meia-noite, me ajoelhei, ó, Senhor, e orando, declarando. E fogo vem, e a unção, e o derramado do Espírito. Pronto. Lá pela meia-noite e meia, dormi. Daí quando foi 11 horas, nós no shopping com a Marcene, feliz da vida. Daí o nosso fone toca. Dia 22 de 2 de 2022. Sabe o que falavam? A sua igreja está pegando fogo. Gente. Deus. Daí eu digo, bora para a igreja, Marcinho, vamos lá. O coração já estava. E aí eu digo, Senhor da glória, essa data realmente é um marco na minha vida. Dia 22 de 2 de 2022. Chegamos na igreja. Bombeiro
Já está na nossa frente o carro, a gente deixa ele embora, deixa ele ir. Chega lá, não deixaram a gente entrar. Eu disse, gente, tome muito cuidado, porque tudo é muito novo. Os que iam em São Paulo, que já foram, o pastor Marco, o pastor Cristiano, sabem o som de São Paulo. Estava com a gente. Tudo perfeito. Era uma farmácia, mas tudo muito lindo. Gente, acabou tudo. Tudo acabou, pegou fogo. E as promessas de Deus, gente. E agora? Quando Deus fala algo e as circunstâncias tentam mostrar o contrário. O que é isso? Qual deve ser a tua ação quando você pede algo de Deus e aparentemente está tudo legal e vem algo e derruba? Parece que... E agora? Só que, ao mesmo tempo, Senhor, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Se queimou é porque vai ter algo melhor. Gente, hoje, a nossa igreja está construída de novo, estamos bem, está mais bonita, melhor do que antes. Mas, se eu não acreditasse que a nossa fé passa por provações, se derreteria com fogo. Então, o que eu quero transmitir aqui esta noite, quando a tua fé é provada, qual a tua reação? Porque é muito fácil nós falarmos, olha e tal, mas é no momento, sempre digo, é no momento, parece que Deus me prova nisso também, é no momento da circunstância. Não é quando tudo está de boa na lagoa. Lembra que vai ficar tudo de boa na lagoa. Deus vai cumprir as promessas dele. Deus vai cumprir. E Deus tem dado tanta gente abençoada para a gente. E também nós estamos no projeto de comprar as cadeiras também. Eu vi aqui, parabéns. Só ia eu e Marcene para São Paulo. Só nós dois, sempre. Nós levamos 13 pessoas da nossa igreja a última vez para São Paulo, para a conferência. Então Deus tem dado bênção, crescimento, mas o fogo, tudo que Deus falou comigo, ainda que eu não entendi, foi para o bem. Até o fogo nos ajudou a construir uma linda e grande igreja. É bênção, queridos. Quando nós estamos na presença de Deus, as circunstâncias negativas que vierem sobre a tua vida são só degraus para te dar mais crescimento. Diga para o seu irmão, diga, meu querido, quando você está bem com Deus, as situações difíceis que vierem sobre tua vida só são degraus para você subir mais alto. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus diz para Abraão, mata teu filho. Abraão está acima do monte. Antes quando ele sobe, o Isaac, papai, Isaac não era uma criancinha não, carregar um feixe de lenha. Talvez, não sei a idade, os teólogos aqui podem falar, não pesquisei direito. Mas eu acredito que ele tinha em torno dos 16 anos. Isto quer dizer que Abraão já tinha uns 116 anos. O menino, o rapaz está com a lenha no ombro, subindo o monte. O idoso, de 116 anos, está com uma tocha e a faca na mão. E o menino diz, papai, eu estou vendo lenha, o fogo e a faca aqui para o local, mas cadê o animal? Deus proverá. E era verdade. Abraão não mentiu em nada. Quando chegou em cima, Deus abriu o jogo com ele. Meu filho é você, eu vou largar a faca em ti. Foi, falando bem claro, foi isso daí. Rapaz, o menino foi obediente, ó. Porque um rapaz, se fosse você, o que você ia fazer? Você ia dar empurrar o velho, ia cair de montanha abaixo, mas você não ia ficar lá. Menino deitou lá na lenha, pode mandar ver, pai.
Sabe por que o pai disse: meu filho, é o seguinte, eu acredito que ele falou comigo. Só que Deus disse que era em você que ia se cumprir a promessa. Uma coisa eu tenho certeza que Deus não mente. E eu tenho certeza que eu ando com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu ando com Deus. Então, meu filho, é o seguinte, vai doer um pouco na hora que eu meter a faca. Só que você vai dar um sono bem rápido e você vai acordar. Porque se Deus mandou te matar, Ele vai te ressuscitar. Você está entendendo? Diga: a promessa de Deus não falha. Diga para o teu irmão, diga: o que Deus prometeu não falha. Gente, não falha, não falha. Esta é a fé. Quando é provada, que tem que reagir. E ele é chamado pai da fé por causa dessa situação. Exemplo. Que grande exemplo. E o cenário dos anjos, aí não está na Bíblia, tá? Eu só, tá comigo aqui. Aí os anjos estão na expectativa. E aí, ele vai fazendo mais. Rapaz, só Deus sabe, olha. Eu sei não. E você? Cara, claro, eu não sei também. Outros, rapaz, olha que ele vai. O velho é de fé. E outros, ele não vai fazer isso. Abraão amarrou o menino. Eu acho que ele rancheu os dentes, não sei. Ele não queria fazer, mas em obediência. Gente, ele estava determinado. Quando os anjos perceberam que ele estava baixando, a Bíblia fala que um anjo bradou do céu: não! Que não era para ele fazer. E colocou um animal preso pelo chifre, e Abraão matou em lugar do seu filho. Mas eu te digo, Abraão ia matar. Ele ia 100% de certeza ia. Ele estava determinado. E Deus sabia que ia. E os anjos viu que ele ia fazer isso mesmo. Vamos ler Hebreus 11, 17 a 19. Se ele ia ou não ia. E por quê? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, mais uma vez unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aquele tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Entende? Ele estava determinado que ia matar aquele único filho e amado filho que tinha dito que em Isaque seria a tua descendência. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então Abraão sabia pela Bíblia que Deus ia ressuscitar. Por isso que Deus queria ver até que ponto ele ia chegar, que ele ia ser obediente mesmo. E é por isso que essa obediência dele, hoje, nós temos essa herança de fé, de andar por fé, de acreditar que coisas vão se materializar em nossa vida, porque nós somos filhos de Deus, e o que Deus prometeu vai se cumprir, não importa o que aconteça, ou o que vai acontecer. Deus é fiel para cumprir as promessas de Deus sobre tua vida, sobre tua igreja, sobre tua família, teus sonhos. Deus é fiel, Deus é fiel, e temos que acreditar nisso. Imagina agora esse novo começo. Imagina esse cenário comigo. Entra agora na história, começa a visualizar. Abraão levanta o rapaz de cima da madeira, os dois se abraçam, aquela unção, aquela alegria, aquele poder movendo suas vidas. Eu acredito que eles não desceram, quase eu acho que os pés deles não tocavam no monte, de tanto mover de Deus, de tanta satisfação, de tanta alegria, de tanto gozo. Saíram de um caos, de uma derrota aparente, e agora se torna um grande júbilo e alegria, e de toda certeza muita festa. E ele cumpriu o que ele falou para o seu servo, porque ele trouxe o jovem depois de ter adorado o Senhor. Cumpriu, nada de mentira, nada de engano,
coisa acontece quando nós estamos na promessa de Deus. Eu creio, eu tenho absoluta certeza que o que Deus tem prometido para nós vai se cumprir. Que Deus tem prometido para você vai se cumprir. Não importa o que é. Deus tem prometido algo para você. Acredita, acredita, acredita. Eu sou prova disso. Tantas coisas que eu tenho falado e tem acontecido. Tantas. Às vezes eu falo de misericórdia, mas aconteceu. Né? Tem coisas que eu falo, eu declarei que algo ia acontecer no dia 22, aconteceu. Não era do jeito que eu queria. Eu não queria que a igreja pegasse fogo. Mas Deus disse, isso daí é para ter uma maior, rapaz. Tem fé. É algo extraordinário que vai acontecer. Mas antes de acontecer o extraordinário, tem que me dar oportunidade para que o extraordinário se materialize. Diga o teu irmão, diga, meu querido, dê oportunidade para que o extraordinário se materialize na tua vida. Como é? Se não tem problema, como vai ter grande vitória? Diga, não existe grande vitória sem grandes problemas. Não existe, eu quero, Senhor, eu quero, cuidado com o teu pedido. Porque aquilo que você quer, tem que ter um capeta para querer bagunçar. Para quê? Para que seja firme, seja sólido o teu crescimento. Eu quero um esposo, aplica fé. Eu quero um filho, aplique fé. Eu quero uma esposa, aplique fé. Declare. E já se veja. Gente, eu me vejo na situação. Verdade, eu me vejo. Olha, pegou fogo. Foi dolorido. Não foi fácil. Mas eu já vi a igreja grande. Eu já vi. Do jeito que está. O Tiago estava lá, né, Tiago? Tiago, o irmão Salomão, Grace, né, a esposa do Tiago, Amanda. Então, vai ficar cada vez mais legal. Mas aquilo, se não tivesse o fogo, não ia acontecer. Deus tem promessas maravilhosas para fazer na tua vida. Deus tem um novo começo para a tua vida. Quem quer que as promessas de Deus se materializem sobre a sua vida? Vem aqui, querido, sei que o espaço é pequeno. Vem e diga, Deus, eu quero a materialização das promessas. Mas, lembra, obstáculos vêm. Talvez, quem sabe, você está passando, se você está passando por alguma luta, vem aqui à frente também. Se você tem um pedido, vem aqui também. Olha, você que alguém disse que você não pode ter filho, não tem filho, vem aqui. Deixa a coisa se materializar na tua vida. Deus tem uma promessa. Agora, lembrando que o tema da mensagem é quando a fé é provada. E aí? E aí? Quando tudo diz que não, parece que não vai dar certo, e agora? É a fé provada. A fé é provada. Já pensou? Deus falou para José, olha, pessoas vão se ajoelhar diante de ti, e o cara é vendido como escravo por seus irmãos? O cara é escravo. Aí depois, escravo é prisioneiro, anos sendo preso. Promessas. Não saia das promessas de Deus para a tua vida. Não deixa. O Zé, ele tem um excelente testemunho. Deus deu uma promessa. Benjamim. Meu Deus, nós oramos, eu orei para Benjamim. Não era mais. Mas um mês depois voltou. Um mês. Perdão, pode ser até mais, José, me fale mais ou menos quanto tempo. Menos ainda de um mês. As promessas de Deus se cumprem. Gente, a minha esposa, na UTI, o Zé é filho de médico, ele acompanhou. A minha esposa, bem dizer, morreu várias vezes. Mas a promessa de Deus se cumpre.
se cumpre. E não aceite, não aceite, não aceite você dizer para você que não vai conseguir, e nem outra pessoa. Você consegue, você pode, eu consigo, eu posso. Nós não somos diferentes, nós somos filhos do mesmo Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai. Fecha teus olhos, coloca a tua vida, teus sonhos na presença do Senhor. Teus sonhos, eles se cumprirão. Deus tem amor, Deus tem prazer em te abençoar, em te dar o teu pedido, ainda que pareça ser demorado. Deus tem prazer. Ó Deus, conceda a graça, a vitória. Se alguém realmente há uma unção na nossa igreja sobre essa área de gravidez, eu não sei se alguém aqui deseja isso. Ou algo na tua família que você almeja, que você quer, ou é algo pessoal que você deseja. Deus se alegra em cumprir o desejo do justo. Ele se alegra, Ele tem prazer em dar e abençoar.